Nós vamos falar aqui agora um pouco sobre introdução à turbulência. O escoamento turbulento ele é um escoamento bastante complexo. Logo, essa teoria de turbulência, todo o seu equacionamento e sua aplicação, ela se torna bastante complexa. Porém, no nosso curso nós vamos ver os aspectos principais, somente alguns pontos, algumas equações mais básicas e alguns modelos também, a parte mais simplificada desses modelos, para a gente não aprofundar tanto nesse conteúdo, certo? Mas existem livros aí na literatura que abordam de maneira mais aprofundada esse fenômeno de turbulência, ok? Então, primeiramente, nós vamos falar sobre os principais conceitos de turbulência. E aí, como vocês já viram na disciplina, o escoamento de um fluido ele pode ter três tipos de classificações. O escoamento pode ser do tipo laminar, escoamento em transição e escoamento turbulento. Sendo aí que nós temos os maiores, os principais, o escoamento laminar e o turbulento, e esse regime de transição é, como o próprio nome diz, a transição entre o regime laminar e turbulento. Então, para identificar o tipo de escoamento, se utiliza bastante o número de Reynolds, que vocês viram aí. O número de Reynolds ele leva em consideração a densidade, velocidade do fluido e diâmetro, na verdade é um comprimento característico, que nesse caso está caracterizado como diâmetro, dividido pela viscosidade, é o clássico ρ/VD sobre μ. Esse número de Reynolds ele leva em consideração as forças inerciais sobre as forças viscosas. E o que significa isso? As forças viscosas também são conhecidas como forças dissipativas, que são aquelas forças que dissipam a energia de um escoamento. Nesse caso aqui, que dissipam os vórtices, os turbilhões de turbulência. Ok? As forças inerciais são aquelas forças que geram a turbulência, que dão energia para a formação dos escoamentos caóticos da turbulência. Então nós temos aí a razão entre forças inerciais e forças viscosas. Quanto maior a força inercial, maior vai ser o perfil turbulento do escoamento, e quanto maior a força viscosa, menor vai ser esse Reynolds, logo mais brando será o escoamento turbulento. Quando a gente tem baixos números de Reynolds, a gente chega até nos perfis laminares de escoamento. Então, nós temos um parâmetro bastante útil para verificar se um escoamento ele é turbulento ou não. Porém, não é somente o número de Reynolds que faz com que a gente tenha previsão se o escoamento ele é turbulento ou não. A transição entre o escoamento laminar e turbulento também pode acontecer em outros números de Reynolds, não necessariamente em altos números de Reynolds. Tá? Então, nós podemos ter, por exemplo, estruturas ou aspectos físicos do escoamento que fazem com que o fluido pare de escoar em regime laminar e passe a escoar a regime turbulento. Tá? Como, por exemplo, aqui eu citei, por exemplo, vibrações em condutos. Se você está com o escoamento laminar, começa a vibrar o seu conduto, as lâminas de fluido, ou seja, do escoamento, vão se tornar instáveis, o que passa a se tornar um regime turbulento. Tá? Presença de rugosidades em região de entrada. Por exemplo, eu tenho um tubo bem rugoso, então o fluido ele vai passar a se instabilizar com o contato com essas rugosidades, passando de um regime laminar para turbulento. A presença de obstáculos, a presença de estruturas que fazem com que o fluido mude de direção, também pode desestabilizar o escoamento desse fluido. Então, não necessariamente somente o número de Reynolds vai influenciar. A presença também dessas estruturas para modificar o escoamento também vai desestabilizar o fluxo laminar, tornando ele um fluxo turbulento. Uma dica que eu dou para vocês aqui é observar o número de Reynolds aqui. Por exemplo, se a gente mexe na densidade do fluido,
A gente vai mexer na força inercial, causando uma alteração do número de Reynolds. Se eu altero o número de Reynolds, pode ser que desestabilize, né, o escoamento. Mesma coisa com a velocidade. Se eu altero a velocidade, pode ser que eu passe do regime laminar para o turbulento. E o diâmetro característico também, né? Por exemplo, se eu tenho um alargamento brusco ou a diminuição brusca do diâmetro de uma tubulação, pode ser que desestabilize também o regime laminar, certo? Então, você pode olhar tanto nesses exemplos que eu falei para vocês, quanto em modificações que alteram as propriedades aqui das forças inerciais. Com relação ao número de Reynolds, né, ao escoamento turbulento, transição e laminar, nós temos, né, por exemplo, nessa figura aqui, temos 4 escoamentos. Nós temos aqui, nesse primeiro escoamento, um túnel de vento com um cubo, né, posicionado nesse túnel de vento. Uma velocidade igual a 1, possivelmente metros por segundo, 2, 5 e 10 metros por segundo. Nessa velocidade igual a 1 metro por segundo, a gente pode ver que o escoamento ele não apresenta vórtices de turbulência. É um escoamento, vamos dizer assim, calmo, né, onde nós temos estruturas aqui, possivelmente de lâminas escoando sobre lâminas. Logo, nós temos um perfil de escoamento laminar. Aqui nós temos nós aumentamos a velocidade, podemos ver que esse escoamento laminar ele se torna um pouco mais avançado, né? Porém, nós podemos ver aqui, não sei se está dando para ver, um início de um escoamento turbulento, né? Nós temos aqui um regime mais voltado para a transição. Nós ainda temos um escoamento laminar, mas nós temos características de escoamento caótico, que é do escoamento turbulento. Já com a velocidade igual a 5, nós já podemos ver bem formado aqui os vórtices de turbulência, né, aqueles turbilhões que são característicos de um escoamento turbulento. E já aumentando, né, a velocidade para 10 metros por segundo, nós vemos um escoamento totalmente caótico, em que os vórtices gerados, né, apresentam perfis de escoamento em direções não definidas pelo escoamento do fluxo. Ok? Então nós temos aqui laminar, transição, turbulento e turbulento mais, assim, vamos dizer, mais avançado, né? Uma turbulência um pouco maior do que essa que a gente viu com a velocidade de 5 metros por segundo. E aí a gente pode, né, caracterizar um sistema com base em equipamentos. Por exemplo, na engenharia química a gente utiliza que o escoamento ele passa a ser de laminar para turbulento quando o número de Reynolds ele é maior do que 2.300. Se o Reynolds, isso falando em escoamento fechado, né? Nesse caso aqui, botei um exemplo de escoamento fechado dentro de uma tubulação. Então, dentro dessa tubulação, se o Reynolds for maior que 2.300, o escoamento é estritamente turbulento, e se for menor do que 2.000, ele é estritamente laminar. Entre 2.000 e 2.300, nós temos um regime de transição. Isso se não houver nenhuma perturbação do escoamento por meio de vibrações, rugosidades, obstáculos, etc. Já para um escoamento aberto, né, por exemplo, um avião voando na atmosfera, nós não temos a possibilidade de calcular o Reynolds com um diâmetro, um comprimento característico. Por isso, para escoamentos abertos, o Reynolds ele é um pouco maior, né? Então define-se a engenharia que o escoamento laminar é quando o Reynolds, né, para escoamento aberto é menor do que 10 à quinta, e para turbulento o Reynolds maior do que 10 vezes 10 à quinta. Né? E a transição fica entre 1 e 10 vezes 10 à quinta. E é isso que a gente adota normalmente nos projetos de engenharia. Certo? Então, nas simulações, quando vocês forem definir se o modelo de vocês é laminar ou turbulento, calcula o número de Reynolds. Se for escoamento fechado, utiliza esses limites. Se for aberto, utiliza esses limites de baixo aqui. Tá? Lembrando que, se você tem alguma perturbação no seu sistema, mesmo que o Reynolds for menor do que 2.000, no caso aqui de escoamento fechado, ele pode ser
um escoamento turbulento. Por exemplo, o escoamento em meio poroso. Dependendo do seu meio poroso e da velocidade que você usa, mesmo um Reynolds dando menor do que 2000 nos poros do seu leito, esse escoamento ele pode ser turbulento devido à grande desestruturação, ou seja, a instabilidade formada nesse regime laminar. Certo? Alguns exemplos aqui. Nós temos o regime laminar. Né? Regime laminar, como o próprio nome fala, são lâminas escoando sobre lâminas. Tá? Acontece a baixos números de Reynolds, ou seja, a velocidade mais baixa. E nós temos, né, nenhuma instabilidade formada nesse regime. Nós temos aqui um exemplo de um regime turbulento. Nós vemos aqui um jato escoando e uma placa, né, um obstáculo no meio desse escoamento. O fluido ele vai ter que mudar de direção, como o Reynolds dele é bastante elevado, ele gera, né, grandes vórtices de turbulência aqui, causando, né, um escoamento instável. Tá? Então nós vemos aqui, né, as estruturas formadas são como se fossem redemoinhos, né, e aí elas são caóticas e são geradas, né, de maneira instável no seu sistema. Temos também o Reynolds formado aqui na parede, a turbulência formada pelo escoamento próximo à parede, tá? Também é muito comum, formando algumas esteiras aqui de turbulência. Aqui é uma simulação CFD, que nós vemos uma esfera posicionada em um túnel de vento. O fluido ele entra, né, passa pela esfera e ele começa a gerar essas mesmas estruturas aqui, né, que a gente pode ver aqui formada por essas bolinhas, né, são na verdade redemoinhos, em que a gente tem a formação da turbulência e a dissipação dela, né, ao longo do escoamento no túnel de vento. Então ela é gerada aqui próxima à esfera e logo ela se dissipa, assim como a gente pode ver aqui no caso experimental. Esse perfil aqui possivelmente é um perfil de velocidade, tá? Então nós temos a velocidade do fluido ao longo do escoamento.